Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, Tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeia em mim a semente da Tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes, concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, com esse vídeo continuamos o estudo da quarta parte do Catecismo da Igreja Católica, que fala sobre especificamente a oração cristã. Estamos na segunda sessão. A primeira sessão eu lembro que é uma reflexão sobre a oração em si, cristã, e a segunda é uma reflexão doutrinal e espiritual sobre a oração do Pai Nosso, né? Nos vídeos anteriores, o Catecismo falou sobre a palavra Pai, quando dizemos Pai, e o peso que ela tem espiritualmente, na nossa doutrina. E agora o Catecismo lembra que esse Pai não é um Pai qualquer, ele é um Pai nosso. Então esse adjetivo nosso, né, de posse, o que significa isso? Que ele é o meu Pai, é uma posse que eu tenho. E o que significa esse nosso? Bom, estamos no número 2786. O Catecismo diz o seguinte: quando nós chamamos o Pai do céu de nosso Pai, Pai nosso, não significa que nós que tenhamos um relacionamento com o Pai do céu de posse. Ele é meu ou ele é nosso. Não. O nosso significa que nós agora devemos ter uma relação totalmente nova com Deus. E esse relacionamento novo com Deus é que o Catecismo vai refletir agora nos próximos números. Qual é o fundamento desse relacionamento novo? E o que significa dizer Pai Nosso e Ele formar em nós um relacionamento diferente com esse Pai do céu? Número 2787. O Catecismo nos lembra o seguinte: quando nós dizemos nosso, Ele é o nosso Pai, primeiro nós estamos lembrando, reconhecendo que todas as suas promessas de amor, aquelas prometidas lá pelos profetas no Antigo Testamento, já se cumpriram. Cumpriram-se onde? No seu Filho Jesus Cristo, naquilo que nós chamamos da nova e eterna aliança. É nova porque a aliança do Antigo Testamento se tornou-se velha. E é eterna porque a aliança do Antigo Testamento ela foi passageira. Só a aliança feita conosco, através de Jesus, ela é uma aliança eterna e nova, definitiva e nova. Nos tornamos, qual é o conteúdo dessa aliança nova e eterna? Nós nos tornamos o povo de Deus e Ele se torna o nosso Deus. Nós somos dele e Ele se dá a nós. E tudo isso gratuitamente e por amor. Então, essa relação do nosso, ela é uma relação mútua. Como eu disse, dada gratuitamente, por graça, por amor. É por amor e por fidelidade, porque Ele nos ama e porque Ele nos prometeu que assim seria. E Ele está cumprindo essa sua promessa. Número 2788. Diz que, nesses tempos,
ou nos últimos tempos, ou na plenitude dos tempos, poderíamos falar, o nosso também exprime a nossa esperança. Exprime a esperança da última promessa de Deus. Qual é a última promessa? Que Ele nos dará a Jerusalém celeste, a glória do reino dos céus, onde ali se dirá ao vencedor, aquele que conseguiu vencer as tentações do mundo, pela força do Espírito Santo, pelo amor, pela fidelidade, e agora ao ver face a face. Eu serei o seu Deus, e ele será para mim o meu filho. Deus nos dirá plenamente as portas do reino dos céus. Eu sou o seu Deus, e tu és o meu filho. Então, número 2789. Nós nos dirigimos desse modo pessoalmente a Deus. Podemos falar como um filho fala ao seu pai. Mas quando nós rezamos ao Pai do céu, o Catecismo da Igreja Católica tem o cuidado de nos lembrar, nós não estamos dividindo a divindade, dizendo que só o Pai é Deus, o Filho não e o Espírito Santo não. Ou são três deuses diferentes que eu estou falando. Uma hora eu falo com Deus Pai, outra hora eu falo com o Filho, que é um Deus diferente do Pai, e outra hora eu falo com o Espírito, que é um Deus diferente dos dois. Diz o Catecismo que não, nós não estamos dividindo a divindade. É um único Deus, tem a mesma substância, a mesma essência, né? Mas nós também não confundimos as pessoas. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra pessoa e o Espírito é outra pessoa. É o mistério da Santíssima Trindade, que nos é difícil compreender. Santo Agostinho já havia falado isso. Nós falamos a três pessoas diferentes. Podemos rezar ao Pai, podemos rezar ao Filho, podemos rezar ao Espírito. Mas é um único Deus. Então, é um único Deus em três pessoas distintas. Não três deuses. Um único Deus, mas em três pessoas, né? Então, de fato, é um mistério muito grande. E nós somos chamados muito mais a fazer a experiência desse mistério do que propriamente a compreender esse mistério, que na verdade é incompreensível. Mas o Catecismo lembra que quando rezamos ao Pai, é claro que o Filho escuta e o Espírito. Quando rezamos ao Filho, é claro que também estamos adorando o Pai e o Espírito Santo, né? Porque eles estão sempre em comunhão, sempre presentes, um na vida do outro. Falar de Pai Nosso é dizer uma outra coisa importante. É dizer que nós temos um único Deus, porque Ele é Pai nosso, ou seja, de várias pessoas. É um único Deus, um único Pai que tem várias pessoas como seus filhos e filhas. E a Igreja, diz o Catecismo, ela é esta nova comunhão de Deus com os homens. Através da Igreja, participando da Igreja, através do batismo, nos tornamos membros da Igreja, nós fazemos parte desse único povo, de várias pessoas, mas que tem um único e verdadeiro Deus, né? De modo que, ao rezar ao Pai Nosso, cada batizado reza nesta comunhão. Ele não reza sozinho. O Pai Nosso não é uma oração particular. O Pai Nosso é uma oração comunitária. Mesmo quando eu rezo sozinho, eu estou unido espiritualmente a todos os batizados de todo o mundo. Atos 4:32. A multidão dos que haviam abraçado a fé tinha um só coração e uma só alma. Então é a oração da comunhão. É por isso que, 2791 diz o Catecismo, apesar da chaga da divisão entre os cristãos, a oração do Pai Nosso continua a ser um bem comum. É a oração comum a todos os cristãos. E a oração que vai nos chamar à consciência de que precisamos também aprender a nos unir. Por fim, se rezamos na verdade a oração do Pai Nosso, nós saímos do nosso individualismo. Somos capazes de superar as divisões e as oposições, se a rezarmos de fato de coração, para que ela nos transforme. Além disso, número 2793, a própria oração do Pai Nosso nos ajuda a perceber que o amor de Deus não tem fronteiras. E a nossa oração também não pode ter fronteiras. Quando rezamos a oração do Pai Nosso, lembramos que tem
uma multidão de pessoas pelo mundo que podem não acreditar em Jesus, nem no Pai do céu, mas que são amados pelo Pai do céu do mesmo jeito. E ao rezarmos essa oração, lembramos que Ele é Pai de todos e colocamos a toda a humanidade nessa oração, mesmo que ela não acredite e não reverencie esse Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.